Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Vai vendo o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela audiência, por estarem mais uma vez aqui ligadinhos com a gente. Olha, Jorge, eu cada dia que passa estou mais surpreendido com o alcance e com a capacidade do site Vai Vendo Brasil, viu? Já está sendo comentado a nível mundial, meu amigo. Exatamente, Tiosso. Eu tive aqui ontem, ontem pela primeira vez, eu tive a grata surpresa, inclusive recebi uma mensagem da Alemanha. Nós Aham. temos Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, aí Londres, por causa de você, né? É claro, né? Mas assim, Irlanda e alguns Irlanda, aqui países próximo, exato. e alguns países da África, né? Alguns países Aham. lá do Oriente Médio também, tio. O alcance realmente ele saiu daqui do nosso quintal, está no estado de São Paulo, está no Brasil e está no mundo. Vai vendo o Brasil. .com.br. E para você também pode acompanhar a gente através do Facebook, Vai Vendo Brasil, SP SP News, News. Vai Vendo E Brasil, no Instagram, SP News. Vai lá no no Instagram, Instagram, Vai arroba vendo Vai o Vendo Brasil Brasil. SP no Instagram. Exatamente. E vamos lá, Jorge. Hoje, quinta-feira, dia 27 de abril, o mês já está finalizando praticamente, a gente já finaliza o mês com o final de semana e segunda-feira, dia do trabalho, é isso mesmo, Jorge? Pois é, tio. Segunda-feira é dia do trabalho, né? Dia do trabalho, e aí eu estou vendo aqui algumas movimentações aqui para o dia do trabalho, mas o trabalhador não está muito contente, porque estão querendo devolver aí a contribuição compulsória dos sindicatos, viu, tioso? Então vai pesar no bolso mais uma vez do trabalhador. A gente sabia já que com esse governo, ele é amigo de sindicato, né, muito próximo a sindicato, a gente já sabia que isso aconteceria, né? Mas o trabalhador se acostumou a ficar sem a contribuição sindical e esse dinheiro faz falta no orçamento, essa contribuição sindical que o trabalhador paga acaba sempre fazendo falta no orçamento. E o Hum. sindicato, na verdade, a gente bem sabe que é só para sustentar os líderes sindical. Ele não faz absolutamente tudo que o trabalhador precisa, ele não tem necessidade do sindicato para entrar na justiça trabalhista, etc. E tal. Ele não precisa de um sindicato para isso, né? Uhum. Até os próprios acordos coletivos que foram feitos com a ausência do sindicato correram muito bem, foram muito bem, todo mundo ficou satisfeito e as coisas aconteceram. Mas a gente sabe que esse governo aí das minorias, né, o governo das minorias deles, né, eles têm os companheiros, amigos sindicais, e eles fazem parte, eles vão fazer parte, inclusive está indo para votação no Supremo Tribunal aí por esses próximos dias, a obrigatoriedade novamente da contribuição sindical. Vai vendo, Brasil. Coisas de Brasil, né? Coisas de Brasil. Agora, Jorge Ramos, vamos iniciar aqui então trazendo matérias e vamos falar sobre a Polícia Federal que começou a ouvir aí os militares que apareceram naquelas gravações, né, durante os atos golpistas, né, que assim dizem, né? Eles falam, eu não gosto disso, são atos, são manifestações onde houve Vandalismo. depredações, né? Vandalismo, atos de vandalismo. Eles falam, a imprensa nojenta, asquerosa. Agora, hoje ainda pode, porque ainda não passou essa nova lei aí que eles estão Estão criando aí, querendo viu? provar, exato. Hoje ainda pode. Então, essa imprensa nojenta, porque eles estão criando o Ministério da Verdade e eles podem saber eles vão decidir o que é verdade e o que é mentira. Então, Sim. o que for contra eles é mentira, o que for a favor é verdade. Então, Uhum. vai ser assim essa lei da mordaça, né? Esse Ministério da Verdade que vão criar. Então, hoje ainda posso falar. Então, essa imprensa nojenta, maquiavelenta, esquerdista, esquerdopata, né? Eles acabam colocaram de atos antidemocráticos ou atos golpistas, né? Então, é Uhum. assim, eu não gosto disso, não foi um ato golpista, porque golpe não é isso, não foi o que aconteceu, foram atos de depredações. É isso aí. Agora, Vandalismo e depredação. a Polícia Federal intimou 9 militares, né, que foram identificados nas gravações aí, né, Jorge? E isso causou, assim,
um barulho muito grande aí, e pelo que eu vi, parece que a imprensa não está comentando muito também sobre o assunto, tá um negócio Não, meio. quem comenta somos nós, somente nós que comentamos a respeito, porque os Aham, vídeos vazados não foram vazados, porque todos tinham acesso, o Supremo Tribunal, o senhor Alexandre de Moraes tinha acesso, o senhor Flávio Dino tinha acesso, o senhor presidente Lula tinha acesso, todos tiveram acesso, sim, e uhum, aí fica com essa mentira, distribuindo fake news que não sabiam, e agora que foi liberado esses vídeos que a CNN colocou em primeira mão, foi a CNN, ficou muito claro ali de haver ali uma certa complacência do GSI, né, do pessoal lá que cuida da segurança do Palácio, do Planalto, etc. e tal, inclusive do ministro, né, o ministro do Lula, né, o ministro e amigo muito próximo do Lula, agora já estão aí com uma nova narrativa, dizendo que eles não queriam ver porque eles seriam presos no segundo andar, então eles estavam ali, mas é muito estranho, foi muito esquisito aquilo, e me parece, e há uma confusão muito grande desse partido, é mais do partido nazi-comuno Petralha, que é o PT, o partido do presidente Lula. Existe uma confusão. Essas pessoas, elas são trabalhadores, elas trabalham para o governo, não para o partido e nem tampouco para o presidente. Então, aham. assim, umas coisas, umas inversões de valores muito grandes que a grande mídia, essa mídia nojenta, que é a pequena mídia, né, na verdade, que é muito baixa, ela acaba passando à população como se não foi bem assim, é porque eles estavam calmos por isso ou por aquilo, mas tem muita coisa aí a ser explicada nesses atos que eles chamam de golpista, eu não chamo de golpista, esses atos de vandalismo, tem muita coisa a ser explicada, porque o presidente já era o Luiz Inácio, o ministro da Defesa já era o senhor Flávio Dino, que estava lá, que contemplou em várias falas dele, ele disse que contemplou toda a invasão do seu gabinete. Uhum. Então, agora estão ouvindo aí, a caça, vou mandar o ministro já, amigo do Lula, já pediu demissão, né? Foi intimado a pedir demissão, né? Para não criar uma crise maior. E aí os outros militares, aí, muitos serão exonerados, muitos vão perder o cargo, muitos serão. Mas aí é engraçado dizer, eles foram complacentes, né? Mas toda a estrutura do governo federal não foi. Foi só eles. Eles não estavam recebendo ordens, seria isso? Recebendo ordens para agir daquela forma? Então, é muito complicado e isso veio a calhar com a pressa agora do governo da CPMI, né, Tios? Exatamente. E agora é tudo ao mesmo tempo para que haja uma cortina de fumaça e esse assunto seja passado, não é mesmo, Jorge? E a gente já vê nítido e claro aí o Cacarega, o Galizé cacarejante lá, aquele Randolfo Rodrigues, já deu algumas declarações dizendo que eles vão tomar conta da CPMI, tios? Eles vão liderar e tomar conta. É outra brincadeira de mau gosto. Esse país tá terrível, viu, tios? Não é fácil não, né, Jorge? Não, Agora. acabou aqui as instituições democráticas de verdade, as Uhum. instituições do Supremo Tribunal, a Constituição Federal, as instituições como o próprio Congresso acabou de vez, agora ficou farra do boi. Haja visto as vergonhas que a gente passa aí fora aí com representantes desse país, né, tios? Inclusive, vamos falar disso agora, Jorge, porque olha só, sobre vaia e cartazes, lugar de ladrão é na prisão, que foi escrito, né? E o pessoal gritando isso lá em Portugal. O Lula discursou lá no parlamento português e disse que foi algo que foi absolvido pela justiça brasileira. Mas, enquanto o presidente falava, 12 deputados ficaram de pé segurando cartazes que vocês estão vendo aí, com a bandeira da Ucrânia e com a frase "chega de corrupção". E fora a galera que esperava para o lado de fora, né, Essa Jorge? aqui, lugar de ladrão é na prisão, né, tio? Esse aqui, um dos deputados. Aí aqui porque é difícil, está difícil essa profissão de passar pano nas cagadas desse presidente que eles elegeram, né? Aí eles ficam,
É uma meia dúzia. Não, eram 12 deputados, 12 representantes do parlamento, 12 representantes da população de Portugal. E lá fora, os manifestantes brasileiros, muitos brasileiros e alguns portugueses que estão inconformados com um ex-descondenado ser presidente da República. Isso Jorge, tem um vídeo que você publicou, tem um vídeo que você subiu no site, eu não sei se você tem, aquele vídeo é lá de Portugal, não é? As pessoas na rua? É de Portugal, eu vou ver se eu abro aqui, tio, vamos ver se eu consigo colocar, porque isso eu não coloquei, eu coloquei no site. Eu acho que você subiu no Facebook, se eu não me engano, porque é um vídeo que as pessoas começaram a encaminhar, né? Mas eu acho que eu coloquei no site. Eu abri na notícia aqui a matéria, talvez eu tenha isso no site. Isso foi noticiado para o mundo inteiro, né? Não, eu só publiquei no Facebook aqui. Eu tenho aqui até um Twitter do Flávio Dino dizendo, né, deploráveis atos de grosseria hoje em Portugal, perpetrados contra o presidente Lula por um grupelho que não respeita os laços históricos e de amizade com o Brasil. Cá e lá. Perderam e perderão sempre. Viva a Revolução dos Cravos. Todo respeito à imensa maioria do povo português. Esse Flávio Dino é um fanfarrão. Esse Flávio Dino é um sem vergonha. Né? Para quem está nos acompanhando aqui, né, o dia 25 de abril, agora de 2023, por ocasião do 49º aniversário da Revolução dos Cravos, que foi a revolução que derrubou a ditadura salazarista, não é mesmo? Exatamente, Salazar, uma das mais perversas ditaduras que tivemos na história. Em 1974, exatamente. Aqui, isso aí. Eu vou ver se eu acho esse vídeo aqui. Porque não, tranquilo, eu só falei porque mostra as pessoas na rua e aquilo ali é só um pedacinho, né? Existe outro vídeo que mostra... olha aqui, ó. Eu tenho ele aqui. Tem ele aí, ó. Aí, ó. Esse aí é o vídeo, é lamentável, é muito triste, isso é vergonhoso para nós brasileiros, viu, tio? Isso é vergonhoso para nós brasileiros. Isso também aconteceu na Espanha, não houve essa manifestação interna, mas houve também externa, e isso está se tornando um hábito e vai pegar, tio. Isso vai pegar para o mundo, porque as pessoas que estão lá fora têm uma visão diferente. Você está aí fora quase 3 meses, você observa que a visão diferente de nós que estamos aqui convivendo e achando, normatizando como se fosse normal. Não é. Isso é muito feio, é degradante, perdemos quase 250 milhões de negócios, né, com investidores de fora por conta das falas e por conta dessas manifestações. Mas o pessoal daqui continua cleptocrata, né? Continua passando pano, né? A própria mídia, a própria imprensa. Hoje a gente ainda pode falar, depois não vai poder mais, depois da criação do Ministério da Verdade, né? Não vamos poder mais, mas eles continuam passando pano, sim, e fazendo isso normal. É um grupelho, como disse o Flávio Dino, né? Com desdenho. Que grupelho? Isso é uma coisa interessante. São 12 deputados de um parlamento lá de fora que representam as pessoas daquele lugar. Além disso, é muito triste e lamentável. E a vergonha maior ainda, que o descondenado e o presidente desse país não entendem o português. Não é? Quando uma repórter perguntou de uma declaração dele, ele não entende o português. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. E é isso, né, Jorge? Isso aconteceu em Portugal, a Europa toda repercutiu, o continente europeu todo, né? Isso foi capa de jornal aqui fora, na Europa. E, assim, o Brasil, mais uma vez... Só que assim, viu, Jorge? Hoje eu consigo enxergar aqui, pelo menos no Reino Unido, e os britânicos, eles olham o Brasil com bons olhos, eles conseguem enxergar a potência que é o nosso Brasil,
e eles conseguem entender que o Brasil tem um potencial de crescimento muito grande e que hoje, infelizmente, está nas mãos de uma política corrupta, né? De corrupção Corrupto, pública. Então, não só todos... corrupto, não só com um governo que foi corrupto, porque agora não temos provas nessa gestão, mas nós sabemos do passado, do que era o governo do cleptocrata, né, no passado. É assim, nós estamos refém de uma situação dessa, estamos passando vergonha aí fora e perdendo dinheiro. Mas o pessoal que passa pano, não, diz que não, é um grupelho. Isso é só um grupelho e nós estamos perdendo dinheiro e, assim, ainda bem que o Brasil está sendo visto assim. Eu até entendo que Londres esteja vendo o Brasil dessa forma, até porque assim, o Brasil realmente é um país de grande potencial, não somente agrícola, mas como tecnológico, e é um país que pode servir a esses países já muito velhos, que é o caso de Londres, que já não tem mais grande como crescer, como se desenvolver, a não ser do que já tem, não é? Então, como nós vivemos num mundo globalizado, acabam usando dos benefícios do Brasil, então vem o país dessa forma. Isso preocupa muito, né? Esses países que acabam enxergando o Brasil mesmo como um celeiro, né? Porque o Brasil é hoje o celeiro do mundo, né? E acaba preocupando esse tipo de... Não podemos dizer mais que somos o pulmão do mundo, porque nesse primeiro trimestre já houve mais queimadas, e aí a gente sente falta de algumas pessoas, né, Tiosso? A gente sente falta de algumas pessoas se manifestando. Uma Marina Silva, por exemplo. Engraçado, né, Jorge? Como que as pessoas se manifestavam com relação à Amazônia, né? Com relação ao ex-presidente, era matérias diárias, tudo. E agora... Pois é, inclusive na Europa. Inclusive aí na Inglaterra. Inclusive na Europa. Inclusive aí. Inclusive. Exatamente. Eu sentindo falta dessas pessoas, daqueles artistas, né, se manifestando, a própria a Maria da Graça Meneghel, né, com manifestações. Tem mais aqui, eu até peguei aqui um pedacinho aqui. Eu tenho aqui, eu sinto falta dessas pessoas, porque nós tivemos um desmatamento. Luciano Huck, Angélica, Luísa Mel, Xuxa, Anitta, Bruno e ninguém Galhaço. fala desse assunto, né? Eu sinto falta desse povo, eles estão desaparecidos. A revista Oeste publicou, porque o desmatamento na Amazônia, só em março, agora, março de 2023, triplicou. Triplicou! É para pagar a língua de muita gente, né, Jorge? Mas eles continuam passando pano, né, Tiosso? O povo do passapano é terrível, não tem jeito. Porque está todo mundo ganhando, né? Quando todo mundo ganha, exato! Todo mundo ganhando o seu rico dinheirinho que você batalha, paga o imposto louco, aí, aliás, tem que entregar a declaração até o dia 30 do mês que vem, pagar o seu imposto. Então, agora, esse povo aqui, principalmente esses que manifestaram, eu vou até colocar, isso foi da revista Oeste, vou ver se eu consigo colocar. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui. Esse pessoal, olha que pessoal bonito aí, ó. A Marina Silva, tá aí, a revista Oeste colocou aqui, ó. Trimestre, segundo pior, desde 2008. Desde 2008, é o segundo pior. Então, procura-se Marina Silva, procura-se Luciano Huck, procura-se Angélica, procura-se Luísa Mel, aquela dos cachorrinhos. Procura-se a Xuxa, procura-se a Anitta, é aquela da bunda, da bunda, que faz sucesso com a bunda, né? Que tem aí o pessoal do gueto que ama ela, que adora, idolatra ela. Esse Bruno Galhaço, mal comido. A Greta eu nem considero, porque ela não é do país, mas esse pessoal fizeram um terror aqui, esse pessoal distribuiu muito fake news aqui quando o governo era Bolsonaro, não é? Agora eles estão sumidos. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Procura-se desaparecidos. Vai vendo, Brasil. Jorge, não é fácil não. Vou falar um negócio para você. O barato é doido. Mas você sabe que tio, infelizmente, esse pessoal do gueto, o gueto que eu falo é de todos os guetos, tá? Não é só. É o gueto do. Mas é o pessoal do gueto do GLBT, é o pior, é o mais nojento, é o mais asqueroso. De verdade, esse pessoal desses ativistas do gueto LGBT,
QIA+, KY e o caralho a 4, são os mais nojentos, são os que mais perseguem, mas agora estão passando pano. E aí invertem tudo de uma tal forma para passar um pano para assim. O outro era esse ladrão deles, que não defende a pauta deles e não defende a pauta deles. Não defende, detalhe. Esse partido cleptocrata, né, não defende a pauta desse gueto. E esse eles gueto entenderam ainda que foram enganados, Jorge? Eles não entenderam que foram enganados. Não, mas eles não admitem que foram enganados. Porque é isso que eles querem. Eles querem a balbúrdia. É assim. Então, eu realmente discrimino esses guetos. Eu, Jorge Ramos, discrimino esses guetos por conta da balbúrdia. Eles não querem um país sério. Querem um país que é para rebolar a bunda e trepar na Avenida Paulista ao vivo. É assim que eles querem. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Ô, Jorge, vamos falar então agora sobre o projeto das fake news aí que está com urgência para aprovação e foi para votação aí nessa terça-feira, né? E a Câmara aprovou com 238 votos a 192 o requerimento de urgência do projeto de lei da fake news, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Veja bem, a votação da proposta foi marcada, né, para terça-feira, como anunciou aí o presidente da Câmara, e aí houve essa votação. Jorge Ramos, traz para a gente maiores informações sobre isso. Eu acompanhei um pouco alguns deputados, umas discussões que rolou aí na internet, inclusive do momento, né, que estava rolando a votação, que estava rolando a discussão. Vários deputados querendo mostrar o absurdo do que isso poderia acontecer, e houve muita confusão, e hoje há uma briga muito grande, porque teve muito tumulto aí nessa votação, não é mesmo? Exatamente. É o pessoal cleptocrata dos partidos esquerdistas maquiavelentos, vermelhistas, eles criam caso em tudo. E eles querem, na verdade, Tiosso, criar um ministério da mordaça realmente. Isso não é projeto de fake news, porque nós já temos um código penal que já pune o que é ilegal. O que é ilegal, o que é crime. Eles atribuem tudo, eles juntam tudo no mesmo pacote para sensibilizar a população, né, de forma enganando a população de uma certa forma, que é para coibir a homofobia, para coibir a pedofilia, para coibir o racismo, para coibir o nazismo. Aliás, por falar em nazismo, tiraram aí do ar aí uma dessas plataformas aí, né? Ontem tiraram do ar por conta de que eles não ofereceram. Mas é assim que eles colocam. Mas nós estamos com isso, nós vamos perder a pouca liberdade constitucional, a pouquíssima liberdade constitucional que ainda nos restou, viu, Tiosso? É pouquíssimo e nós vamos perder, inclusive a imprensa, inclusive os políticos vão perder a liberdade de expressão. Nós já temos todo esse negócio aí nós já temos tudo contemplado no Código Penal, a pedofilia, a homofobia, a discriminação, racismo, nós já temos lá. Então, se alguém publica isso, existe o Código Penal. Eu não preciso criar uma nova lei ou um ministério ou alguém para regular, para ficar fomentando isso. Então, quer dizer que o nosso Código Penal não serve para nada. E eu fico vendo esse bando de mucufa, mequetrefe, lá na Câmara Federal, salvo algumas exceções, achando isso o máximo, achando sensacional. Gente, perderam a noção do para que serve o Congresso Nacional, para que serve a Presidência da República. Eles não estão lá para nos fazer de refém ou de escravos, de colocar ou de não publicar ou publicar o que eles querem, o que eles acham que é verdade ou que é mentira. As liberdades constitucionais estão sendo destruídas se passar esse projeto. E vai passar. O pior, lá, então. Vai passar. Para quem está nos acompanhando aí, para você de casa entender melhor, pela proposta, as redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas, plataformas de busca, deverão agir para sinalizar, retirar e diminuir o alcance de contas e publicações acusadas de propagar conteúdo criminosos, que configurem ou incitem golpe de Estado, atos de terrorismo, suicídio,
crimes contra as crianças e adolescentes, e também a discriminação e preconceito contra a mulher, né? E também a infração sanitárias. Mas também está rolando aí, inclusive... Olha, vamos parar esse detalhe, depois você continua. Infrações sanitárias. O que seriam infrações sanitárias? Eu, por exemplo, dizer que eu não confio na vacina. Isso é uma infração sanitária? É uma infração sanitária. Porque eles defendem essa merda dessa vacina que está matando muita gente até hoje. A fala do presidente Bolsonaro de que ele era contra já é uma infração sanitária. Tudo vai ser infração sanitária. Isso que eu estou dizendo é infração sanitária. Exatamente. Porque ninguém divulgou, e ninguém fala até hoje. Não pode falar nem metade do que você fala, né? Não, eu não posso falar nem 10%, mas eu posso pensar ainda. Eu ainda posso pensar. E eu quero fazer que com você pense também. Porque é assim, eu vejo bastante o deputado Van Hatten, lá do Sul. É um dos maiores defensores desse absurdo aí. Ele realmente está aí na frente com muita coerência e tudo. Mas eu estou vendo que não tem jeito. Esse Congresso é covarde, corrupto e omisso. É o que eu acho. E achar eu posso. Você pode. É o Marcel Van Hatten, do Novo, lá do Rio Grande do Sul. Exatamente. E aí você vê, nós já temos tudo o que eles querem aí para criar esse Ministério da Verdade que eles acham, do que contempla eles, né? Eles acham, nós já temos no Código Penal. Para que eu tenho que criar uma lei para fazer valer a lei? Então, rasga o Código Penal, solta todo mundo que está preso, porque o Código Penal não vale mais. É isso que estão me dizendo. E o ministro Alexandre de Moraes foi até lá para levar sugestões ainda. Olha que absurdo, o judiciário intervindo e eles acham legal, que está certo, que é bacana. Gente, eles estão lá para administrar o que é nosso e fazer nossa defesa, não para nos fazer de escravo. Nós já passamos aí por censura, por amordaça aí nos últimos 6 meses e agora vai ser pior, porque uma lei para validar uma lei que já existe. Porque não é assim, constitucionalmente, todos nós temos direito à expressão, à liberdade de expressão, e é vedado o quê? Vedado que você não se identifique. Não é isso? Você tem que se identificar. Você fez, tem que identificar exatamente para que, caso você, de alguma forma, use aí algum crime, o Código Penal existente e válido está ali para te punir. Exatamente. Inclusive, então, eu vou criar uma lei para fazer valer a lei. Então, rasga o Código Penal. Que mesmo assim ainda será garantido a imunidade parlamentar, mas a gente já vê que a coisa já está andando. Eles não têm imunidade há muito tempo. O próprio Dalton Delagnol, né? É assim que pronuncia. Exatamente. Já foi, inclusive... Ele publicou, Tiosso, o Dalton Delagnol, 40 mil reais de multa. Textos bíblicos exemplificando, já está sendo... quase 40 mil reais, 40 mil reais. Exato. Condenado. Bíblicos. Um absurdo. Olha, então é assim, eles querem criar esse partido esquerdista maquiavelento, é um ditador, é um partido ditador, e criar, assim, o Ministério da Verdade deles. Da verdade deles. Ou seja, nós perdemos a nossa liberdade, a Constituição Federal já não vale mais, ela vale, mas para que a favor deles. A favor deles, ela vale. Não é? Não vale mais, não temos mais democracia, não temos mais nada. Esse país virou uma balbúrdia que o pessoal do gueto GLBTQIY a mais queria. Está aí. Parabéns, vocês estão de parabéns. Mas eles não são a maioria. Detalhes. Jorge Ramos, vamos falar um pouquinho agora de Bolsonaro. Ele foi às redes sociais e também numa entrevista e disse que as eleições de 2022 é página virada na vida dele, e segundo ele agora, né, ele foi até também à Polícia Federal prestar depoimento sobre o inquérito que investiga a invasão aos prédios dos 3 poderes lá no dia 8 de janeiro. Inclusive, a gente já falou sobre o assunto agora há pouco, sobre a invasão, né? E ele acabou indo lá... Ele está sendo acusado que ele foi das pessoas que incentivaram aquilo, né? Fora do país, perdeu uma eleição, fora do país,
e está sendo acusado de que ele é um dos incentivadores, um dos fustigadores daquele ato de vandalismo do dia 8 de janeiro. Então, é aquilo. Eu puno... Eu vou dar um exemplo aqui para que você entenda. Sim. Não você, nossa querida audiência, você nunca entende mesmo. Eu tenho um muro. Alguém vem e assim, existe uma lei existe a lei que eu não como é que é aquela lei que você não pode poluir visual, não pode ter poluição visual. Tem uma lei, isso é um exemplo para que você entenda o que está acontecendo, tá? Existe uma lei que eu não posso ter poluição visual. Eu tenho um muro, alguém vem, picha esse muro, eu não sei quem é essa pessoa, aí eu, dono do muro, sou punido. É o que está acontecendo. Eles fizeram a coisa, não é? Sabiam do que ia acontecer, deixaram acontecer e agora estão punindo o outro que nem aqui estava. Ou seja, eu tenho um muro, tenho a lei de poluição visual, aí vem alguém, picha o meu muro, e eu, dono do muro, vou ser punido e penalizado. Pelo amor de Deus. Olha só, é para isso que nós temos esse congresso, é para isso que nós temos... Cara, fecha, não precisamos do congresso, não precisamos, não dá. E o pior é o pessoal que fica passando pano e puxando o saco desses deputados, desses senadores, cara, desse presidente nojento. É nojento. Para mim, a voz dele é nojenta, ele é uma figura cebosa, nojenta. Para mim, Jorge Ramos é assim que eu vejo. Não representa a mim nem o meu país. E achar eu posso. E o pessoal fica passando pano, achando que ele é o máximo. Ah, meu Deus do céu. O Bolsonaro questionado, né, sobre as investigações, ele disse que ele não se arrepende de nada que fez ou deixou de fazer no seu governo e que se sente muito tranquilo com a sua consciência. E ao questionar sobre o vídeo publicado em que questionava o resultado das eleições, o ex-presidente disse que se equivocou ao baixar o vídeo e acabou publicando, pois, segundo o Bolsonaro, estava sob efeito de medicamentos. Aquele momento que ele não estava muito legal, tal. Ele estava tomando morfina, o medicamento era morfina na época, viu, Tiosso? Mas, independente de ter baixado... detalhes, porque não quis continuar o assunto, né? Independente dele ter baixado o vídeo, ter publicado ou não ter publicado, qual é o problema? E aí ele também aproveitou o momento, viu, Jorge, de criticar também os seus adversários políticos, né? E também a imprensa, né? Porque ele diz, né, que ele acusa de estar todo mundo perseguindo ele, que ele não está tendo paz e distorcendo os fatos de tudo. Mas ele falou que ele está muito tranquilo, e ele disse que confia na justiça e que as investigações sejam conduzidas aí com imparcialidade, que é o que ele espera. Exato, não vai ser. Ele vai acabar sendo punido porque o muro dele está sujo. Não vai ser, infelizmente não vai ser, a gente sabe disso, ele realmente foi muito perseguido, vai continuar sendo perseguido, porque quer queira, quer não, ele foi um fenômeno de liderança aqui política, e ele tirou a vergonha da pessoa dizer que é de direita, né? E não vai ser essa esquerdinha nojenta, asquerosa, que vai tirar esse orgulho das pessoas de dizerem que são de direita. E já é muito triste você chamar um ex-presidente para depor. Isso já é vexatório, isso já é uma punição. Sim. Isso já é uma punição. Mas vai vir mais coisa por aí. Lamentavelmente vai, porque, infelizmente, o nosso judiciário, o nosso Congresso Nacional, o Senado, a Câmara Federal, é um nojo. É um nojo. É triste, não se tem mais lei nem justiça de verdade. A lei e a justiça é seletiva, só serve para algumas coisas. Agora, Jorge, vamos falar um pouquinho do nosso quintal, da nossa cidade, da querida Americana e da nossa região? Vamos lá? Você viu o vídeo do francês que vem sábado aí? Eu vi. É ótimo. É ótimo, né? É para rir mesmo, né, Jorge? Tiosso, você não sabe. Você não sabe o que... Eu vou até colocar um pedacinho desse vídeo. Põe um pedacinho eu recebi uma mensagem, cara, que você não tem noção.
Você não tem noção. De americanenses ofendidíssimos. O vídeo do francês, né? Sim, que eu ainda publiquei isso. Olha só que absurdo. Vamos colocar ele aqui. Vamos ver se eu consigo colocar ele. Vamos lá. Chama assim, pois muitos norte-americanos vieram após a Guerra de Secessão. Se a cidade tivesse sido criada pela geração Z, chamava estadunidense. Estou curioso para saber se tem uma cidade chamada Brazilian, nos Estados Unidos. Na verdade, quase tem. Chama Miami. Americana é a melhor cidade do Brasil no índice de bem-estar urbano. Não sei muito bem o que é, mas imagina as pessoas falando ao psicólogo. Hoje me sinto emocionalmente abalado, mas urbanamente muito bem. A cidade tem um monte de descendentes de italianos e nenhum shopping. Ouvi falar que as outras cidades fazem bullying por conta disso. Já tinha ouvido falar em gordofobia ou homofobia, mas nunca shoppingfobia. Para compensar, tem a Festa do Peão, um dos maiores espetáculos de sertanejo do país inteiro. E nesse sábado, dia 29 de abril, os habitantes poderão assistir o show de um francês em língua portuguesa numa cidade cheia de italianos chamada Americana. Até breve, queridos. Uma cidade cheia de italianos, inclusive com prefeito com descendência italiana, não é mesmo, Jorge? A maioria é descendente de italiano com o nome de americano. Eu vou pegar um detalhe, porque eu recebi isso aqui. Olha só, eu estou passando aí de novo, mas eu recebi uma mensagem, a pessoa ofendidíssima porque diz que ele falou mal da cidade. Ao contrário, ele falou bem, a cidade é ótima, ela é uma coisa curiosa, realmente. Eu mesmo já questionei muito, né? Sim. Eu já questionei muito. Isso aqui, ó, aqui, parei. Americana lidera. Por causa disso, aí essa pessoa veio dizer assim para mim: você não devia divulgar? Eu falei: senhora, eu divulgo porque eu ainda vou assisti-lo no sábado, vou no Teatro Paulotão, vou assisti-lo sim, porque é uma visão de alguém de fora, um estrangeiro que vive aqui no Brasil. Então, ele tem essa visão, não só de Americana, como vários lugares que ele vai, que ele faz o stand-up dele, né? É uma visão interessante. Mas isso aqui a pessoa... mas olha só, uma cidade que, olha só, Americana lidera o ranking nacional de bem-estar, publicada pela Folha de São Paulo. Eu fui obrigado a falar para o americanense babaca: ô trouxa, ô idiota, dá uma olhadinha na data. 21/8/2013. Quem era o prefeito nessa época? Vai vendo, Brasil, vai vendo. Vai vendo, Brasil, é de 2013, vai vendo. Agora vamos falar do prefeito de agora, né? Do prefeito de agora, que é o Chico Sardelli, inclusive Sardelli, de uma família italiana, que tem aí toda a sua raiz da Itália, mas que nasceu aí praticamente americana e já trabalhou muito aí na cidade, trabalhou pela cidade, também representando o estado de São Paulo, né? Como deputado estadual. E hoje é prefeito da cidade e ele acaba de iniciar mais 2 reservatórios de águas para melhorar aí o abastecimento da cidade, não é não, Jorge? Exatamente, Josso. Americana é uma cidade que precisa, né, muito de reservatórios, haja vista que uma cidade que sempre teve problema com água. Nós sabemos que não temos uma água de boa qualidade, como, por exemplo, a cidade de Santa Bárbara do Oeste. E é uma cidade que vira e mexe, tem um problema de abastecimento em alguns bairros mais altos. Exatamente. Nós não temos um reservatório natural, nós só temos esses reservatórios que aí começou na administração do Omar Najar, a construção desses reservatórios, e o Chico acabou dando continuidade, acelerando isso, né? E com tudo isso a gente acaba criando um reservatório, mas um reservatório já de água potável, não um reservatório de água ainda a ser tratada. Já cria-se, como nós não temos um reservatório natural, acaba se criando um reservatório de água tratada. Isso é muito interessante, é muito importante. O DAI tem trabalhado muito aqui na cidade. Se você está esses 3 meses que você está fora, você não tem visto, mas o DAI tem trabalhado muito, trocando a tubulação de muitos bairros, inclusive aqui na minha rua, da minha casa, trocaram a tubulação, né? Trocando, melhorando a qualidade, com menos perda de água, né? Com mais pressão e menos perda de água, né? Trocando a tubulação, inaugurando aí esses reservatórios,
né? Então, o DAI tem trabalhado muito, tem feito muito. E a gente lembra que no passado o DAI era sempre um problema para muita gente, né, Tiosso? Todo mundo reclamava, porque, inclusive, teve um candidato a prefeito aqui, né, que dizia que isso aqui não tem jeito, que a prefeitura nunca ia conseguir arrumar as coisas aqui de abastecimento de água aqui em Americana, porque era algo que não tinha como fazer. Detalhe. Na verdade, né, Jorge, porque o reservatório de água que a cidade tem é lá o Salto Grande, né? A gente fala lá que é a praia, mas lá é água suja e algo que vai a nossa captação é aqui no rio, que não é Rio Piracicaba, mas é ali onde começa o Piracicaba, é a captação de água, né? Essa ali não é lá da praia. Não é lá da represa, do Salto Grande. Aquela água lá é praticamente impossível, né, de ser tratada. Ela é possível ser tratada, mas o custo é muito alto. Não tem como tratar aquela água, porque o custo fica muito mais alto do que já é. Mesmo aqui, pegando aqui, diretamente aqui do que não é Rio Piracicaba, eu não me lembro agora o rio que é, mas ele começa ali bem, ele entra no Rio Piracicaba. Sim. Bom, enfim, e aí dizer que não quer conseguir. O DAI tem feito nessa gestão do Chico Sardelli, tem feito aí trocando a tubulação de muitos lugares, fazendo essas caixas e com dinheiro em caixa. Por quê? É o único órgão da prefeitura que vende um produto e recebe por isso. Uhum. Só que quando o dinheiro é bem aplicado lá dentro, a gente vê isso que está acontecendo na cidade. A gente vê isso. Mas o DAI sempre foi usado por outras administrações para socorrer o caixa da prefeitura, com aqueles empréstimos, troca, etc. e tal. E o dinheiro nunca era aplicado no DAI. O DAI estava sempre sendo sucateado e aí impedia, inclusive, desses investimentos de melhoria, não é? E problema de falta de água aqui vai ficar no passado, porque nós estamos aí criando esses reservatórios artificiais já de água tratada, né? Com essa administração do Chico, começou lá atrás com o Omar, fez 2 ou 3, e o Chico vem dando continuidade, além de diminuir a perda de água com as novas tubulações em vários bairros antigos da cidade, já está praticamente quase todo concluído, e num processo muito interessante do Tatu, Tiosso, aquele que a Comgás usa, não é? Sem fazer aquela abertura da rua inteira, né? Porque nós temos um problema em Americana que, para fazer um buraquinho em 1/3 da rua, eles interditam a quadra inteira. Porque aí é um problema de gestão também, né? De organização. Eles não sabem interditar meia via, só aquele pedaço. Interdita a quadra inteira, cria um caos, cria um trânsito. Então, esse processo do DAI, que o DAI vem usando, não acontece isso. Então, não precisa interditar a quadra inteira, é feito rápido, tudo. Aqui foi feito num final de semana, trocaram toda a tubulação da rua da minha casa, tios, num final de semana. Num final de semana só. Exatamente. Tá. Bom, vamos lá, Jorge, dando sequência aqui, mais um fato, né, um ato que está acontecendo na cidade nesse momento, é o Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Americana, que continuou um trabalho desenvolvido lá em 2017, que foi uma luta enquanto eu ainda estava como vereador, e a intenção era fazer com que esse projeto seguisse firme e forte até hoje, e graças a Deus ele continua. E até hoje já temos mais de 10 mil animais castrados através das castrações do mutirão e também no Centro dos Zoonoses, aí da cidade de Americana. Vamos lá, Jorge. É isso aí, tio. Eu vi aqui ontem, eu fiquei muito feliz, são 10.500 e poucos animais castrados já. Você teve o prazer aqui, até no subtítulo está aqui, né? O programa foi iniciado no ano de 2017, através da intervenção e empenho à época do então vereador Guilherme Tiosso. Sim. Né? Porque já não acontecia programas de castração na cidade desde a época do governo do Diego Denadai, né? Então, Tiosso, você vê que muitas ações, né, o governo Chico Sardelli, ele vem colocando a cidade de volta ao trabalho. Eu lamento muito, eu vou até aproveitar, falando aqui do centro de zoonose, aqui, das castrações, tudo, porque isso é da pasta de saúde, da área de saúde,
Vou tirar para não confundir e vou fazer um comentário aqui em relação à pasta da saúde. Né? O Chico vem, bastante, essa administração do Chico vem humanizando e devolvendo muitos serviços à cidade. Isso não dá para se negar, não tem como negar. Infelizmente, nós temos algumas pessoas do governo dele que acaba atrapalhando, inclusive, para que essas ações andassem um pouquinho mais rápido e mais a contento para atender melhor a população. Mas vem acontecendo. Mudou, o governo Chico mudou a cidade, saiu daquele cinza Londres e hoje ela voltou a ser um pouco mais iluminada, um pouco mais alegre. As pessoas... legal que a gente vem observando no processo da administração do Chico, Jorge, é porque geralmente quando se troca uma administração, o próximo administrador ele não quer dar sequência em projetos que iniciaram, que foi feito por outros governantes. Ele quer mudar e falar que o outro não conseguiu fazer nada. Com a marca dele, a cara dele, exatamente. Exato. E o Chico, ele tem essa consciência. O projeto de castração, ele sabe que é muito importante e foi iniciado lá atrás no governo Mar, e ele está dando continuidade nesse projeto, né? O projeto, por exemplo, dos reservatórios de água, que foi iniciado também no projeto do Mar, quanto o Omar apanhou naquele momento que iniciou com esses projetos, quanto que foi a quebra de cabeça para que isso tudo ocorresse. E o prefeito Chico Sardelli está continuando, né? Isso é muito importante, porque ele conseguiu enxergar... Deveria ser assim no Brasil inteiro. Deveria, mas o problema é que há 4 anos, quando tem as eleições e quando existe uma rincha política, tudo que é de bom acaba parando para poder se iniciar outro, e daí em 4 anos não dá tempo de iniciar. Agora, quando você já pega algo que já está encaminhado e você continua com o mesmo afinco, é lógico que vai dar boa, é o que está dando boa aí na cidade. Provavelmente a Americana vai ter agora uma capacidade de abastecimento de água muito bom. Não tenho dúvida que até o final do ano a Americana vai resolver o problema com falta de água em alguns bairros. O projeto de castração que nós iniciamos lá em 2017, continuando, você já anda pela cidade americana, você quase não vê mais gato e cão na rua, né? Já diminuiu muito, e se isso persistir, provavelmente a Americana já vira... E eu ainda vou te dar um dado, viu, Tiosso? Talvez você não saiba, eu não falei para você ainda, vou dar aqui em primeira aqui para a nossa audiência e para você. Tem um projeto seu aprovado que assim que você retornar ao Brasil, você vai sentar com um secretário e ele vai pedir a sua ajuda para colocar esse projeto em ação. Vamos, com certeza, já até imagino qual é, um projeto pioneiro no estado de São Paulo. Exatamente. A gente vai falar disso futuramente. Ele, inclusive, fez o convite, já falou tudo, e ele não sabia, ele desconhecia desse projeto, mas eu fui conhecer alguns projetos dele, e aí citei, ele falou, não, então vamos aguardar o Tiosso voltar ao Brasil, que ele vai me ajudar a colocar esse projeto para andar, porque se ele já existe, ele não está desatualizado, ele é atual, ele já existe, ele já é sancionado. Eu quero, inclusive, dar a ele o crédito disso, porque, infelizmente, as pessoas não dão o crédito. Esse mesmo aqui da castração estavam dando crédito a outras pessoas, viu, Tiosso? É que eu tive, porque eu sou jornalista, eu posso escrever e reescrever do jeito que eu quero, né? E respondo também por isso. Não é? Não é simplesmente, eu quero, pronto, não acontece nada. Não, eu respondo por isso também. Né? Eu mudei e fiz a justiça, que foi um projeto seu lá atrás. Mas voltando aqui, a Secretaria de Saúde, né? Ela cuida dos zoonoses e tudo. A Secretaria de Saúde, Tiosso, ainda é um caos aqui na cidade americana. O secretário de Saúde precisa frequentar a cidade americana. Ele só vem aqui 1, 2 vezes por semana. Ele precisa conhecer. Por quê? Ele precisa substituir algumas pessoas que não sabem trabalhar no hospital municipal, na administração do hospital municipal. Ele precisa substituir um diretor lá que não sabe. Ele precisa substituir alguém ou ensinar eles a trabalhar. Porque ainda é um caos aquele negócio da falta de planejamento, de agendamentos de cirurgias. E agora, essa semana, estourou aí uma situação, Tiosso, que é mais absurda ainda. A maternidade, parte do hospital,
tem mais balde do que nessas lojas de utilidades do lar, Tiosso. Chovendo! E o dinheiro todo que foi investido? Só isso? Não, mas isso é tranquilo. Isso não é o problema. O problema é que compram a alimentação, tem uma cozinha ótima no Hospital Municipal, compram a alimentação de uma empresa lá de Sorocaba. Olha só, o transporte de Sorocaba traz alimentação para aqui e dizem, as redes sociais estão dizendo, eu não apurei, eu não vi, eu não posso afirmar, mas é visto isso por alguns jornalistas, já começaram a falar, e algumas pessoas das redes sociais dizem que chega a ter em alguma alimentação, além de ser muito ruim, que chega lá, vem lá de Sorocaba, sai às 9 horas de lá, chega aqui para o almoço, que é a alimentação, ainda tinha bigato. É sério, hein, Jorge? Isso é muito Mas sério. isso é o quê? Falta de gestão. Será que não tem um diretor, não tem um secretário? Não, no secretário ele não fica na cidade, porque se ele ficasse na cidade ele ia ver isso. E nós não temos aqui restaurantes que possam fornecer alimentação para o hospital, para os acompanhantes dos pacientes. A gente tem empresa de comida industrial aí, Jorge. Tem. Não, eu não quero da empresa de comida, eu quero um pequeno restaurante, eu quero incentivar aqui o meu município, a fomentar emprego aqui no meu município. Olha lá, o que você precisa? Qual a estrutura? Você tem estrutura para atender tantos marmitex dia? Tenho, ok. Vamos tocar o pau. Por que eu tenho que contratar uma empresa lá de Sorocaba com uma alimentação ruim, fraca, eu digo que é fraca assim, porque não é possível que qualquer nutricionista que pegar aquilo e falar, olha, isso aí não dá para uma pessoa se alimentar, ela pode encher o bucho de massa, mas alimento mesmo não tem. Vitaminas, sais minerais, proteínas, não tem. E ainda com bigato. É complicado, isso tudo precisa ser... É uma denúncia muito séria. E esse secretário de saúde não se manifesta, não fala a respeito, não acontece nada, nem nos casos das internações de cirurgias, que as pessoas ficam esperando, às vezes, um dia inteiro, sem se alimentar, porque não pode, que vai fazer cirurgia, para ser informada que não vai ser. Então, o senhor Fábio Beretta Rossi, senhora Lilian, não sabem trabalhar, não aprenderam, não quiseram trabalhar. Prefeito, tome uma posição, mande o secretário de saúde embora, porque ele é responsável, ou ponha ele para trabalhar e faça que ele ensine os seus liderados. Não pode, é inadmissível. Nós temos, a cidade está acontecendo, está indo muito bem, mas nós não podemos deixar esse caos da saúde continuar. Eu preciso de uma iniciativa do prefeito, do secretário de saúde. Não dá, essas pessoas não estão bem, troca, substitui. Prefeito, tome uma atitude, faça alguma coisa. Não pode continuar assim e as pessoas não podem ficar passando pano porque a cidade está legal. Está legal, mas nós estamos lidando com um problema sério de saúde, de pessoas internadas, pessoas que podem vir a óbito. E não se toma providência, não se faz nada. Só no lesco-lesco. Não dá, chega, precisa ser feito alguma coisa. E eu não vejo a outra opção, outra situação de demitir o secretário de saúde, sim, e todos os seus correlatos, e colocar pessoas capacitadas para tocar. Não deu certo? Substitui também. Ô, prefeito, ou você vai ficar com essa pecha, Chico, que fez uma cidade legal, bacana, devolvendo a cidade, mas foi omisso na saúde, Chico Sardelli. E com a saúde não se brinca, né, Jorge? E um cara que sempre se demonstrou muito preocupado com a saúde é o Chico Sardelli, né? No histórico dele, ele é sempre muito preocupado com a saúde e não pode permitir que isso... Não, é insustentável, não dá mais, não dá mais. Coisas que não se pode mexer, né, Jorge? Com a saúde. Aí aquilo. Não perde tempo. Vamos inaugurar o postinho tal. Vamos reformar a unidade tal. Vamos tal. E a gestão é as mesmas pessoas. Espera aí. Não dá para ficar fingindo que está legal com essa nuvem de fogo, com shows pirotécnicos, gente. Precisa ser funcional. Pode ser um casebre, mas tem que funcionar. Tem que ter higiene adequada para um hospital. Não pode ser desse jeito. E isso é o gestor. O gestor não está funcionando, o prefeito leva... Porque o prefeito é o gestor maior. O prefeito é que está sendo omisso.
Manda embora esse povo, ou ensine eles a trabalhar e ponha para trabalhar de verdade e frequentar a cidade, pelo menos, que dizem que ele não frequenta a cidade, o secretário de saúde. Vai vendo, Brasil, vai vendo. É isso aí, Jorge Ramos. Agora é 1h05 no Brasil. Aqui em Londres é 5h05 da tarde. Já estamos aqui na reta final, mas antes eu gostaria de pedir aí para você que nos acompanhe, para ajudar a gente compartilhando a nossa live, compartilhando aqui o nosso... como que a gente pode falar, Jorge? Se eu vou permitir-me corrigir, nós não temos... Deixa eu te corrigir, nós não temos mais live, nós temos um programa de TV, porque o Vai Vendo Brasil SP News também é TV, hoje ainda só é uma TV de YouTube, mas em breve vai ser ou de stream ou de alguma outra plataforma, mas não temos mais live. Nós transmitimos aqui pelo Facebook e pelo YouTube, mas não é mais uma live, é um programa, um resumo semanal comentado de tudo que acontece no Brasil, no mundo do Vai Vendo Brasil. Então, você de casa aí que nos acompanha, por favor, compartilhe, encaminhe esse vídeo para as pessoas que você conhece, compartilhe aí no seu WhatsApp, seu grupo de amigos, para todo mundo ficar muito bem informado. Lembrando que todos os dias o vaivendobrasil.com.br está sendo alimentado diariamente com matérias quentes, matérias importantes e, às vezes, saindo muito antes do que todo o resto da mídia, não é mesmo, Jorge? Exatamente, Jô. Eu tenho, porque nós temos aí, conseguimos o acesso aí com notícias, aí eu recebo, antes de ir para a página, por exemplo, de alguns órgãos, eu já recebo antes, né? Principalmente lá eu não vou falar a fonte, né? Mas eu recebo antes. E as matérias internacionais, a gente tem a parceria aí com a Euronews, que nos dá um resumo diário também, está tudo na página diariamente aí no www.vaivendobrasil.com.br. E para você que é da cidade de Americana e região, para ficar muito bem informado também, diariamente, matérias da nossa cidade e da nossa região, para você que acompanha ou Vai Ver no Brasil. Então, fica ligadinho. Vai Ver no Brasil no Facebook, Vai Ver no Brasil SP News, no nosso Instagram também, @Vai Ver no Brasil SP. E aqui, através do nosso site, vaivenobrasil.com.br. Gente, e no YouTube, Vai Vendo Brasil SP News TV. TV, é isso aí. Vai Vendo Brasil. Vai Vendo Brasil. Gente, muito obrigado pela a nossa audiência, por acompanhar a gente até aqui. Olha, semana que vem teremos mais um resumo semanal dos principais fatos, as principais notícias da cidade, aquelas notícias que nós julgamos que seja relevante trazer uma discussão, trazer um ponto de vista para vocês, porque é esse o nosso papel aqui, não é mesmo, Jorge? Exatamente. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês não só as notícias relevantes, mas fazer você pensar com uma outra ótica, você ver de um outro lado, né? Porque normalmente a gente só vê canalizado de uma forma assim, então que a própria imprensa, o próprio sistema de mídia leva você para ver só de um jeito. E nosso objetivo aqui é fazer você enxergar com uma outra ótica. E com isso, vamos ficando por aqui, não é, Tiosso? Obrigado, Tiosso. Semana que vem tem muito mais, se Deus quiser. Muito obrigado, nossa querida audiência. Um beijo enorme e vai vendo Brasil. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.